Se eu te falar que existe uma formação secreta nos ativos que você opera, existe uma formação que o algoritmo fica o tempo todo se referindo e utiliza para manipular os preços do ativo que você opera. E essa formação está completamente enraizada no Open High Low Close, nas fases de movimentação do preço e também nos fundamentos do mercado. Se você ficar comigo aqui nesse vídeo, você vai aprender a identificar esses Market Maker Models e eu também vou te ensinar como tirar proveito deles. Sem contar que é um fundamento para a gente entender conceitos mais avançados daqui para frente. Então fica aqui comigo para você poder avançar de nível e se tornar um trader mais profissional. Bora pro vídeo. Aqui na tela eu tenho a representação de um Market Maker by Model. E tudo começa com liquidez e order flow. A gente vai juntar esses dois conceitos agora para entender como e por que esse modelo acontece. O Market Maker by Model ele começa fazendo um order flow de baixa. O algoritmo está jogando o preço para baixo até se encontrar com um nível chave, um nível importante no tempo gráfico maior. Chegando lá, bem nesse ponto vermelho, ele reverte esse order flow, agora iniciando a movimentação de alta, justamente até o preço de origem do modelo, a sua máxima aqui em cima. Então, nessa questão de order flow, é muito simples. Ele atinge um nível chave e troca esse order flow, que era de baixa para alta. Agora, em questão de liquidez, é igualmente simples, tá? O preço ele vinha então fazendo a movimentação de baixa, buscando a sell side liquidity, que é o tipo de liquidez que fica abaixo de fundos, ok? Por isso é essa movimentação de baixa, justamente procurando essa sell side liquidity, essa liquidez de baixa, enquanto esse order flow também está de baixa. Ao atingir então esse nível chave, o preço ele faz a reversão aqui. Agora ele basicamente muda também essa dinâmica da liquidez, porque agora ele vai colocar uma high resistance liquidity aqui embaixo, que é aquele tipo de liquidez de alta resistência, em que o preço não precisa voltar aqui, justamente uma reversão nesse fundo. E então ao reverter esse order flow para cima, ele agora vai em busca de buy side liquidity, que é o tipo de liquidez que fica em cima dos topos. Tanto dos topos que vem após a reversão, como você pode ver nessas linhas azuis, assim como os próprios topos anteriores de dentro desse Market Maker Model. Então, basicamente, todo Market Maker Model ele vai ter esse ponto de virada, onde ele estava indo para uma direção e depois ele reverte e começa a ir para outra direção. Por isso que ele tem essa divisão bem simples entre Sell Side of the Curve, Smart Money Reversal e Buy Side of the Curve. Essa aqui é a divisão geral, a divisão macro, digamos assim, de um Market Maker Model. Como esse aqui é um Market Maker by Model, a Sell Side of the Curve vem primeiro, depois a Smart Money Reversal, depois a Buy Side of the Curve. Se isso aqui fosse um Market Maker Sell Model, o de baixa, ia primeiro vir a Buy Side of the Curve, depois a Smart Money Reversal em cima e depois a Sell Side of the Curve. E eles levam justamente esse nome por um motivo muito simples. Aqui na Sell Side of the Curve, o principal objetivo do preço é o quê? Um order flow de baixa e ir buscando Sell Side Liquidity. Então, por isso é chamado de Sell Side of the Curve. A Smart Money Reversal é a fase onde a gente tem a reversão. Então, a gente encontra o nível chave e a gente reverte esse order flow e essa lógica de liquidez. Por isso que ela é chamada de Smart Money Reversal. E a Buy Side of the Curve, ela tem esse nome justamente porque a gente está agora em um order flow de alta, um order flow para a buy side, e porque a gente vai em busca de buy side liquidity. Então agora que você já entendeu o fundamento de Market Maker Model, o porquê e como ele acontece, eu vou te explicar a estrutura do Market Maker Model, só que de maneira mais aprofundada ainda, te mostrando as fases por qual o Market Maker Model passa. Como estava escrito na tela para vocês ainda agora, ele passa por três fases. A estrutura tem três fases. Tem estruturas de acumulação, uma estrutura de reversão e estruturas de distribuição. Que nesse caso, você vai primeiramente identificar a estrutura de reversão, que é apenas uma, que é a Smart Money Reversal, e você identifica isso quando ela encostar no nível chave e fizer aquela reversão, Microstructure Shift, Put Shock, chame como você quiser. As fases de acumulação, elas vão sempre vir antes da Smart Money Reversal. Então, como a gente está vendo o Market Maker by Model, a gente vai pegar a Sell Side of the Curve e lá vão estar as nossas fases de acumulação, nossas estruturas de acumulação. E justamente a gente vai ter três estruturas, basicamente. A gente vai ter Original Consolidation,
acumulação 1 e acumulação 2. A Original Consolidation ela vai ser o primeiro ponto mais em cima no Market Maker Buy Model, justamente onde a gente começou esse order flow de baixo, onde a gente começou essa movimentação para baixo. Ela vai ser o nível onde vai ter buy side liquidity aqui em cima. A acumulação 1 vai ser o nosso próximo ponto de buy side liquidity, onde a gente tiver outro price action um pouco mais enrolado ou uma retração dentro dessa sell side of the curve. E a nossa segunda acumulação vai ser justamente esse último ponto aqui que sobrou antes da Marshmallow Reversal. Então aqui a gente vai ter as nossas três estruturas, nossas três fases de acumulação de um Market Maker Model. E o papel da Original Consolidation e das duas acumulações é justamente acumular stops, acumular liquidez acima do topo delas. Liquidez essa que vai ser tomada lá na frente, quando o preço reverter, pela buy side of the curve. Então, justamente, ela é uma engineering of liquidity. É uma liquidez engenhada, não existe essa palavra em português, né? Mas é uma liquidez arquitetada, né? Eu acho que essa é uma palavra melhor. É uma liquidez arquitetada, ela é propositalmente colocada aí para poder servir lá para a buy side of the curve capturar, quando tiver no order flow de alta, que vai em busca de buy side liquidity. Então, todo Market Maker Model ele vai ter esses três pontos aí de liquidez que vão servir como alvos para a gente poder estar buscando aqui na buy side of the curve. Agora aqui nas fases de distribuição, na buy side of the curve, a gente também tem três fases, três estruturas, que vão ser as distribuições, duas distribuições e a Silver Bullet. Diferentes pessoas podem chamar de diferentes nomes, muita gente vai pensar com uma lógica diferente também. Só que a maneira que eu penso e que eu vou passar aqui para vocês é a de medir essas fases, nomear essas fases de acordo com as impulsões que o preço faz. Então, por exemplo, a primeira impulsão que vem na acumulação 2, que acaba capturando essa acumulação 2, eu vou chamar essa impulsão aqui de First Stage Distribution, a primeiro estágio de distribuição. Depois, a segunda impulsão, que vai capturar, que vai vir interagir com a liquidez aqui da acumulação 1, que é essa aqui de cima, eu vou chamar isso aqui de Second Stage Distribution. E depois, por último, essa expansão aqui, que vier interagir com a Original Consolidation lá em cima, com o último dos níveis, eu vou chamar ela de Silver Bullet, que é justamente esse nível aqui. Então, basicamente, essa é a estrutura de um Market Maker Model, nesse caso, o Market Maker Buy Model. First Stage Distribution, Second Stage Distribution e Silver Bullet. E muita gente me pergunta o porquê que eu falo essas coisas em inglês, por que que eu utilizo a nomenclatura em inglês? Bom, eu aprendi isso aqui em inglês, primeiramente, e também porque é o que eu mais estou acostumado a usar e toda a comunidade utiliza também em inglês. Até pessoas que são de diferentes países que também não falam inglês. Então, por que que eu seria diferente de querer chegar aqui no Brasil e sair traduzindo as coisas? Sem contar que eu acho que fica muito mais organizado em inglês, porque você vai conseguir se comunicar com todo mundo que você quiser. Se você quiser conversar com alguém que utiliza esses mesmos conceitos em outro país, você vai saber os nomes. É basicamente porque inglês é uma língua universal. Então, você não saber inglês é você que está errado. Não sou eu e não é a comunidade que tem que se adaptar à sua necessidade, mas sim você que tem que se adaptar ao conteúdo. Na sua tela, então, agora você tem o Market Maker Sell Model, que é a mesma lógica, a mesma coisa, só que invertido. A Buy Side of the Curve vai vir primeiro, ela vai ser responsável pelas três fases de acumulação, que tem os mesmos nomes, ok? Original Consolidation, acumulação 1 e 2. Depois a Smart Money Reversal, que vai reverter esse order flow que era de alta para um order flow de baixa. E por fim, a Sell Side of the Curve, que vai ser responsável pelas distribuições. Então a fase que a gente quer operar, as distribuições, os movimentos mais agressivos, mais rápidos, que vão ir em direção à Sell Side Liquidity, que é arquitetada nessas acumulações. Então, para esse vídeo é isso. Imagino que, mesmo sendo um vídeo mais curto, mais rapidinho, tenha dado para você, principalmente se você for iniciante, entender exatamente o que é o Market Maker Model. E nesse episódio eu não vou te ensinar exatamente a aplicação disso aqui, porém, em episódios futuros, em próximos vídeos aqui do canal, eu vou te mostrar como eu utilizo isso aqui, tanto para poder complementar o meu bias, complementar a minha análise tempo gráfico maior, quanto para poder entender o tempo gráfico menor e executar operações utilizando o Market Maker Model. Fechou? Então eu te espero em próximos episódios. Rumo à consistência. E valeu, falou e fui.